Exames realizados negativos, já 349 já deram negativos. Essa é a atualização quanto a servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Alguma pergunta? Secretário, foi divulgada uma informação, né, sobre o empenho para a compra de um hospital materno-infantil. Essa informação, ela é verdadeira? E se sim, quando que ela vai estar pronta, né, e apta para receber os pacientes? A informação está no portal Transparência, como tudo que nós temos feito, imediatamente colocado no portal Transparência. Nós não finalizamos ainda e a gente vai falar sobre esse assunto assim que finalizar muito em breve. A gente vai passar todas as informações. Cada passo que a gente faz, a gente coloca no portal Transparência para que qualquer cidadão rondoniense possa ter acesso a essas informações. Assim que se concretizar, num prazo muito curto, a gente volta a falar com vocês, dando dados sobre a transação que está acontecendo. Sobre o protocolo. Protocolo. O protocolo ainda está em tratativa. Possibilidade de contratação. Secretário, sobre aqueles 100 mil kits que anunciaram que chegariam na semana passada, né? Já chegou? Como é que está essa situação? Os testes ainda não chegaram. Infelizmente a gente está tendo problemas, o mundo inteiro está tendo problemas com tudo relacionado à Covid. Desde ventiladores, a máscaras N95, insumos, todos eles as empresas têm dificuldade de produzir e dificuldade de entregar. A gente aguarda que chegue em breve para a gente poder noticiar para vocês também. Secretário, mas o que a empresa fala referente à demora de não chegar esses kits? O que a empresa fala? Pode passar pra gente? As empresas sempre têm os mesmos argumentos, né? Está com dificuldade de produzir grande quantidade, o mundo inteiro está comprando ao mesmo tempo, está com dificuldade de logística, os voos estão escassos em qualquer lugar do mundo. Então esses são os mesmos argumentos que eles têm sempre nos passado, todas as empresas que vendem insumos, que vendem medicamentos, que vendem EPIs relacionados à Covid. Secretário, em relação ao lockdown, aquela questão do isolamento mais restrito, no Maranhão, no Ceará já adotaram. Aqui no estado a gente em 5 dias teve mais de 400 casos, já teve um salto bem alto em relação a isso. A Secretaria estuda essa possibilidade, debate em relação a isso, existe um número específico para que essa medida possa ser adotada aqui no Rondônia? A sua pergunta é bastante pertinente pelo fato de estarem aumentando muito o número de casos, aumentando bastante o número de internações. Então tem muita pertinência a sua pergunta e a gente tem pedido à população para colaborar cada vez mais com a gente. Quem puder ficar em casa que fique, quem puder ficar restrito que fique, evitem contatos com os idosos, usem máscaras na rua, álcool em gel, evitar cumprimentar as pessoas com aperto de mão, com beijinho, com abraço. E essa possibilidade não é uma possibilidade descartada. Os números estão aumentando, as coisas são dinâmicas e existe a possibilidade sim de começarmos a restringir mais coisas como era no passado. Inclusive, a restrição ela é possível, existe essa possibilidade, é uma possibilidade concreta. Nós estamos analisando tudo isso porque os dados estão aumentando, os casos estão aumentando, especialmente em Porto Velho. O número de óbitos, o número de internados, e isso nos faz pensar em várias possibilidades e uma delas é essa de maior restrição de todas as situações. Sim, essa é uma possibilidade real. O Hospital Semetron é um hospital que mantém-se cheio, né? Deu uma esvaziada no fim de semana porque nós fizemos um contrato emergencial com o Hospital Santa Marcelina, enviamos alguns pacientes para lá, mas ainda continua na situação crítica, ainda é um hospital que mantém-se cheio. É um hospital muito antigo, que de certa forma dificultando um pouco a reforma, mas não parou, a reforma continua a todo vapor. Na verdade é uma mega ampliação com reforma, quase 12 milhões, aproximadamente 12 milhões de reais. Está aqui, aportou emenda o deputado Mauro Nazif, e o governo do estado de Rondônia, a Secretaria de Estado da Saúde. Infelizmente estamos tendo Covid no mundo inteiro, uma pandemia, e isso acaba de certa forma dificultando um pouco a ampliação, mas está acontecendo a todo vapor, os prazos estão em dias, não tem atraso na obra ainda. Essa obra, repetindo, começou há mais de 45 dias. Secretário, mais uma vez, eu perguntei sobre o hospital de campanha, o senhor foi bastante claro, específico sobre isso, não descartou a hipótese. Eu vou perguntar outra vez, porque com a crescente, né, desses números, é assustador a hipótese de não ter ainda, tendo em vista que isso é uma pandemia mundial, no Brasil tem esses números. Queria que o senhor falasse mais uma vez sobre a importância, esse plano B, plano C, já que há um planejamento da Secretaria Estadual de Saúde com relação a isso, né?
O número de internações vem crescendo muito, o número de casos confirmados em Rondônia aumenta de certa forma assustadora. A gente precisa da cooperação da população e nenhuma hipótese está descartada. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de um hospital de campanha. Estamos estudando a possibilidade de contratualização de outros leitos. Já temos aumentado alguns leitos, mas nenhuma possibilidade está descartada. Óbvio, o número de casos está aumentando e nós temos programado algumas atualizações para os próximos dias. O hospital de campanha, em hipótese alguma, está descartado. Hoje, o que impede, então, secretário, o seu planejamento de dar esse avanço, esse passo a mais? Você pode falar ou enumerar, ou citar o que seria o gargalo hoje da Secretaria do senhor, já que tendo em vista que tem planejamento, tem a compra, falta logística, tem todos esses problemas contra, né? A gente vê que o vento não está a seu favor. Mas eu queria que o senhor falasse hoje o que seria o gargalo, então, para a sua secretaria. Isso está avançando, apesar de a gente não estar noticiando isso, que a gente vem aprendendo com o tempo, que é bom anunciar depois que já está concretizado, mas isso vem avançando. Mas uma das coisas que causa um pouco de dificuldade é aquilo que a gente tem falado. Tudo relacionado à Covid em qualquer lugar do mundo está difícil, está raro e está caro. Porque o mundo inteiro precisando dos mesmos produtos, o mundo inteiro precisando de hospital de campanha, de máscara N95, de avental de alta gramatura, de ventiladores mecânicos. É todo mundo precisando dessa lista pequena de produtos ao mesmo tempo. Então isso leva um pouco de dificuldade, um pouco de demora maior para a gente conseguir concretizar as coisas. Ventiladores mecânicos, por exemplo, qualquer lugar da face da terra está querendo comprar. Qualquer secretaria estadual, municipal, federal, ministérios aí do Brasil inteiro tem tentado comprar e ao mesmo tempo. E a indústria, obviamente, não consegue produzir tudo isso dessa demanda, nessa velocidade de disseminação do vírus, como precisaria. Já Quem tem. não fez pergunta, dá uma vez para quem não fez, mais alguém? Para a gente fazer cada um, né? Eu quero saber se a gente já chegamos no pico. Não entendi. No pico, já chegamos no pico da... Possivelmente não chegamos no pico ainda. Os casos continuam aumentando, né? Não chegamos no pico. Tem dados já da rede particular, de quantos internados, como está a situação? Esses dados nós estamos concatenando com os hospitais. Ainda não posso te oficializar com certeza, do ponto de vista que a gente não pode passar uma informação imprecisa. Nós precisamos concatenar para passar a informação diariamente, a informação exata para não ter falhas. Caiu aí alguma coisa aí, ó. Secretário, esse número de óbitos e de casos que estão tendo, eles já eram esperados, esse número, pela secretaria? E qual que é a previsão do número? A previsão Só um segundo. Vou fazer uma conta que mudou aqui de ontem. Todo dia muda, né? Só preciso fazer uma conta aqui. Nós temos 3,4% de mortes no estado de Rondônia. Esse é o nosso percentual de óbitos. Isso é bem menor do que a média nacional, que chega a quase 7%, é mais de 6%. Então, infelizmente, a gente não queria que morresse nenhum. Sempre falo isso, uma vida é uma vida, não tem preço. Nós já temos vários óbitos, né? Então, mas mesmo assim nós estamos ainda abaixo da média nacional. Não sei se serve de consolo, é péssimo, não ter, o ideal era não ter perdido nenhuma vida, mas ainda estamos abaixo da média nacional e pretendemos continuar, obviamente, o mais baixo possível. Secretário, ainda em relação à questão da ampliação, principalmente de leitos de UTIs, a gente sabe Desculpa, não entendi. em relação à ampliação dos leitos, principalmente de UTIs, Certo. né? Que não estou aproximado dessa dessa. Vocês têm um número aproximado aí, já trabalhando com essa hipótese da Regina Bastos, do protocolo, quantos leitos de UTI é a tendência que a Secretaria pretende aí oferecer em relação a isso? Nós temos, além de todos os ventiladores mecânicos nossos que chegaram em janeiro, fevereiro, nós temos mais 30 ventiladores mecânicos, que daria para fazer 30 leitos de UTI, que nós compramos lá no mês de março. Mês de março nós compramos e ainda, infelizmente, a empresa não conseguiu entregar. Tem dificuldades para entregar realmente, tem algumas situações que a gente já pontuou, né, em outras coletivas de imprensa, mas nós temos 30. Chegando a esses 30 ventiladores, automaticamente a gente consegue montar mais 30 leitos de UTI. Estamos aguardando a chegada, a entrega, repito, foram comprados lá no mês de março, já faz um tempo razoável. Geralmente essas empresas não demoram em épocas comuns, qualquer produto que a gente compra, geralmente as empresas têm até 30 dias para entregar, mas elas entregam a maioria das vezes em prazo bem menor que isso. Infelizmente, nessa época de Covid, como eu já disse, todo mundo precisando das mesmas coisas ao mesmo tempo, esses produtos acabaram não chegando ainda. Secretário,
É frustrante, agora eu vou perguntar ao médico, o doutor Fernando. É frustrante ver todo o trabalho que o senhor está realizando com a sua equipe, os profissionais que estão ao seu redor, ver que a população, em muitos lugares, boa parte, principalmente na região periférica, não respeitando o limite da distância, não usando máscara. Como agora, uma opinião pessoal, o senhor está chateado com isso? O senhor vem dando murro em ponta de faca, a gente está vendo todos os dias o seu trabalho, desempenhando com excelência, tudo isso. Mas, assim, por um lado, é frustrante, sim ou não? Porque a gente vai para a fila da Caixa Econômica, não é 2 metros de distanciamento, são 2 palmos. São 2 palmos, tem gente ali que está do lado do outro, ombro com ombro. E aí, secretário? Estou esperando material, esperando recurso, tentando de correr atrás de mecanismo para tentar frear esse inimigo invisível que a gente está enfrentando. É frustrante, sim ou não? A gente tem... Tinha que colaborar mais, né? A população. A gente agradece a maioria da população que realmente faz a sua parte. Está usando máscara, que não está saindo da rua quando não há necessidade, que tem lavado as mãos, tem evitado cumprimentar as pessoas, evitado aglomerar-se. Mas, infelizmente, um percentual da população acaba não dando importância para o vírus, não dando a importância que essa doença merece. É uma doença grave, é uma doença que mata, que ceifa vidas no mundo inteiro, que adoece pessoas, especialmente os idosos ou aqueles que têm comorbidades, doenças pulmonares, doenças cardíacas. Então a gente acaba ficando, de certa forma, muito grato a uma parte da população que tem contribuído muito, que tem ajudado, que tem feito bons vídeos, que tem anunciado, que tem divulgado, mas infelizmente uma parcela que não respeita o próximo, não respeita a si próprio, não respeita seus familiares e não tem respeitado o vírus, que esse vírus é um vírus bastante infectante que contagia muita gente. Eu seria injusto de falar, a população não está atendendo, ela está atendendo, boa parte da população atende as recomendações e a gente vê muita gente trabalhando em prol disso, mas infelizmente tem uma parcela da população que não está preocupada, não está se precavendo e acaba colocando a sua vida, a vida da sua família e a vida de outras pessoas do nosso próximo em risco. Secretário, só mais uma pergunta para finalizar minha. O número de servidores infectados que eu tenho aí, ou internados, aliás, internados? Acho que não tem nenhum. Um servidor internado nesse momento. Somente. Senhores, muito obrigado, um abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, obrigado.